Uma boa tarde, tudo bem? Estamos aqui hoje reunidos para a gente bater um papo bem bacana sobre o mercado imobiliário, com um tema que eu fui selecionado para trazer para vocês, que é sobre as objeções. Meu nome é Rodrigo e eu vou estar apresentando para vocês hoje esse material. Então, pessoal, eu sou o Rodrigo, casado há 10 anos com a Isabela, sou pai do Davi e do Otávio, 2 meninos maravilhosos, e também cuidador do Oliver, um gatinho que chegou há pouco na nossa casa. Eu sou apaixonado por pessoas, pelo mercado imobiliário e também sou formado pelo IBREP, atuo há 3 anos aqui diretamente no mercado imobiliário e hoje como corretor em uma imobiliária aqui em Balneário Camboriú chamada CR Imóveis, da qual eu lidero um time com 8 corretores. A nossa imobiliária atua em um nicho de mercado que é somente apartamentos, então nós nos colocamos no mercado verdadeiramente como especialistas em apartamentos no litoral e isso nos dá bastante trabalho e ao mesmo tempo responsabilidade de estar sempre atualizado e sempre preparado para receber os clientes. Então vamos em frente, a nossa aula de hoje ela é uma aula versão Pocket de uma aula que vai acontecer ao vivo no dia 17/11, numa quinta-feira, para os alunos que estão inscritos no curso. E a qualquer momento você consegue baixar o material nesse QR Code que está aqui na sua tela. Então, muito obrigado por desde já estar com você. Vamos em frente com o nosso material. Como o nosso tema de hoje é falar sobre objeções, e quais são as principais objeções que o corretor de imóveis acaba ouvindo e tendo de lidar no seu dia a dia, eu quis mergulhar um pouquinho no que são as objeções. Então fui lá no Google, como está em moda hoje em dia e dá um Google, eu fui até o Google, botei significado de objeções. Então vamos lá, uma objeção significa uma contestação, uma oposição, uma réplica, um obstáculo. É o ato ou efeito de objetar, contrapor e contestar, refutar, fazer objeção é se contrapor diante de algum fato, é argumentar de forma contrária. É alegar a uma razão contraditória, é criar um obstáculo. Ou seja, no dia a dia, o corretor apresenta uma solução para o cliente e o cliente apresenta para ele uma objeção. É um entrave para que o cliente possa avançar na negociação. Corretores que já estão há mais tempo no mercado, para quem está entrando agora, vai entender que o cliente, a gente fala sempre, o cliente precisa andar no funil de vendas. Ele entra lá no funil de vendas como um lead, como um pré-cadastro, e ele precisa avançar. E à medida que essas objeções são colocadas à mesa, elas interferem, elas atrapalham para que esse cliente possa avançar na etapa de compra, na jornada dele de atendimento. Então, como é que nós, corretores de imóveis, como é que nós, agentes do mercado imobiliário, seja ele de qual praça for, de qual área, de qual nicho for, podemos estar preparados para lidar com essas objeções, sabendo que as objeções virão, objeções irão acontecer e elas precisam ser previamente analisadas, trabalhadas, para poder, então, termos aí mais clareza de como conduzir e como passar por cima dela, tá bem? Então, vamos em frente aqui também. Então, como eu vinha falando, o cliente está em uma jornada, É importante a gente entender isso. Cada vez mais, eu imagino que esse tema, jornada de compra do cliente, precisa estar no coração, na fala, na expressão, na atuação do agente imobiliário. Então, vamos ver aqui, eu trouxe um resumo, tá? E a jornada do cliente, ela basicamente passa por 5 etapas. A primeira etapa é o conhecimento do problema. O que é isso? É quando ele recebe, um sábado à noite, todos os amigos da família em um jantar na casa dele e percebe que a sala ficou pequena. Que ele já está com um grupo de família, de amigos grande, que já não comporta mais a sua sala e ele precisa, então, aquilo vai incomodando ele fica pensando como seria a vida dele, o cliente, se ele tivesse uma sala maior, um espaço maior para poder receber os amigos, a família, fazer o seu churrasco, a sua festa. Ou é quando a família começa a perceber que está ficando muito tempo no trânsito. Aquele caminho para o trabalho, aquele caminho para a escola está levando um tempo muito grande do dia, está tomando uma agenda muito grande deles na estrada. E cogitam a hipótese de
passar a morar perto do trabalho da escola. Então eles têm conhecimento do problema. Isso não é uma dor latente, ela é uma dor que vai aparecendo, ele vai sentindo, depois ele faz um outro evento, ele lembra, né, que ele pensou em dar um upgrade, pensou em morar mais perto, pensou em aumentar o espaço, ou a esposa ficou grávida, né, e a família precisa de um quarto a mais, ou a família acabou de casar, mas já está planejando ter filhos logo, então o que vai acontecer? Então ele acaba tendo um conhecimento, é simplesmente o conhecimento de um problema, né? Aquele conhecimento desse problema, esse assunto vai tomando tamanha força, tamanha identidade na rotina do cliente, que ele busca informações. Poxa, que casas ou apartamentos disponíveis eu teria para fazer essa solução? Vamos pegar aquele caso do amigo que recebeu vários colegas e familiares e acabou ficando com a sala pequena. Então ele já sabe que o apartamento dele, que hoje tem 90, 70 metros, 100 metros, está pequeno. Ele precisa dar um upgrade. Ele cogita pegar uma casa maior, ele cogita estudar as áreas de living dos novos imóveis que ele vai olhar, qual o tamanho que faria sentido para ele. Então ele passa a buscar informações. E esse buscar informações pode ser internet, pode ser direto numa imobiliária, pode ser ligando para um corretor parceiro, ou pode ser por ele mesmo. Ele começa a visitar um amigo que tem um apartamento maior, uma casa maior, e vê, olha, este tamanho aqui de configuração do living atenderia a minha necessidade. Ele passa a chegar ao trabalho e começa a olhar as placas que estão disponíveis de venda naquela região. Ele chega perto do colégio da criança, do filho dele, começa a olhar para cima e ver o que tem de apartamento disponível. Ele passa a buscar informações. Quanto é que custaria um imóvel naquela região? O que se fala daquele bairro? Então ele passa a buscar uma informação. Tudo ainda muito por conta própria. Quando ele já tem algumas informações, ele já tem uma dor, já tem uma necessidade. Lembrem? Lá o item 1. Ele passou a ter uma informação e tem um número suficiente de informações que deem a ele segurança de avançar no processo, ele vai avaliar alternativas. Geralmente é quando entra nessa fase da avaliação de alternativas é que ele entra para os corretores. Seja por um lead, seja por uma porta de imobiliária, seja por uma ligação para um corretor indicado, enfim. E daí ele começa uma relação com o corretor. Para que então, ao visitar os imóveis, ao conhecer o que tem disponível no mercado, avaliar condições de pagamento, ele possa tomar uma decisão de compra. Tomando a decisão de compra, ele vai daí, pós-processo todo, fazer uma avaliação da decisão. Como é que é o pós-venda, né? Como é que foi o pós-compra? Para ele foi positivo, resolveu o problema dele, o atendimento foi bom. Então, isso aqui, de maneira resumida, a gente está falando de jornada de compra do cliente, em 5 etapas, tá bom? Conhecimento do problema, busca das informações, avaliação de alternativas, decisão de compra e a avaliação da decisão, que é o pós-compra. Mas eu queria me ater, sem fugir do tema das nossas objeções, que essas objeções que o cliente vai criando, elas nascem de onde, né? Elas nascem durante a jornada de compra, porque o cliente vai formando e consolidando a sua crença de que quando chega um corretor de imóveis, geralmente eles já estão com algumas crenças consolidadas. Vamos pegar esse exemplo novamente da família lá, do cidadão que está em busca de um imóvel que fique mais próximo da escola da criança, né? Então, veja bem, ele já veio num processo de decisão, ele já veio num processo de informações e com esse processo ele foi criando crenças, ele foi criando algumas necessidades e certezas dentro da cabeça dele. Quando ele passa a ser atendido com o corretor e o corretor apresenta uma solução diferente da crença dele, ele apresenta uma objeção. Então, de maneira geral, as objeções nascem no momento que o corretor apresenta uma solução que confronta a crença do cliente. Esse confronto pode surgir em qualquer das etapas da jornada de compra do cliente. Eu chamo isso daqui de sinal de alerta. Ou seja, o cliente busca um corretor com alguma necessidade, com alguma informação que ele tem, o corretor apresenta para ele uma solução contrária àquilo que ele acredita e ele liga o sinal de alerta. Esse sinal de alerta ele expressa em objeções, né? E daí a gente acaba entrando
de quais são as principais objeções que os clientes nos apresentam nesse processo. Então, obviamente que cada cliente aqui tem um modelo de atendimento, cada cliente tem uma necessidade, cada corretor, cada praça, cada imobiliária tem a sua especificidade e que é impossível a gente tratar uma única objeção ou as mesmas objeções para qualquer corretor. Mas a gente consegue identificar algumas que são as principais. Então vamos lá. A primeira que eu destaco, tá, da qual eu vivo muito aqui no meu mercado, em Balneário Camboriú, é o cliente não quer visitar o imóvel. Ou seja, ele entra em contato com a imobiliária, com o corretor, apresenta a necessidade dele, né? Apresenta o que ele entende como imóvel, que seria solução para ele. O corretor elege quais imóveis atenderia a essa necessidade, mas ele não quer visitar. E daí entra essa situação. Eu não trouxe aqui o que você deve falar para o cliente, mas eu trouxe aqui o que você precisa trazer para o cliente. Porque o que falar para o cliente, ou seja, a forma como você vai falar para o cliente, vai depender muito do ritmo desse atendimento e da maneira como você trata. Mas eu trouxe o conteúdo. O conteúdo que você deve deixar claro para o cliente que não quer visitar o imóvel é: a real experiência de um imóvel se dá na visita. É impossível o cliente ter a real experiência daquele imóvel para a vida dele sem visitar. E para isso, para acelerar e facilitar, a gente pode usar a tecnologia a nosso favor. Por exemplo, ao invés de ter uma visita presencial, se for o caso do cliente ter essa dificuldade, a gente pode fazer uma visita online, transformando isso numa chamada de vídeo, uma chamada de Zoom, enfim, usando a tecnologia a nosso favor para que do cliente, do conforto da casa dele, lá da facilidade, junto com a família, da cidade dele, enfim, ele possa ter uma real experiência. Vou trazer um exemplo para vocês do quão é poderoso a visita ao imóvel. O cliente diz para a gente o seguinte: poxa, eu quero um apartamento ou uma casa, enfim, que tenha o conceito aberto. Ou seja, ele não quer paredes na cozinha e living, ele quer o conceito aberto, que é o que se fala hoje em dia, né, o que está na moda e que é hoje atraente. Você identifica o imóvel, você acha o apartamento para ele e ele vai visitar o imóvel. Quando ele visita o imóvel, ele diz para você: poxa, gostei do apartamento, mas não tem uma janela na cozinha. Como vou ter uma cozinha totalmente aberta, vou fazer comida para os meus amigos, para minha família e tudo mais, não ter uma janela sobre a pia nessa cozinha vai trazer um cheiro, uma questão de fumaça que vai me atrapalhar. Acredito que o melhor seria ter uma janela. Então veja bem, você apresentou o imóvel para ele, dentro das características que ele queria, que era o conceito aberto, só que ele também não tinha noção que ele precisaria de uma janela na pia, né, uma janela na cozinha, sem ter visitado. Somente na visita é que essa necessidade acaba se tornando latente. E daí você acaba trazendo mais uma situação para os novos imóveis que você vai visitar. Por isso, a visita é importante, porque a visita é a real experiência, é o que a gente costuma chamar aqui de diagnóstico. Você faz o diagnóstico da necessidade do cliente na visita, porque ele visitando, ele tem uma real experiência. Uma outra objeção bem comum que os clientes nos apresentam é quando ele visita o imóvel de acordo com as necessidades dele, com as características que ele passou, mas ele fica esperando o imóvel perfeito. Não é ainda o imóvel perfeito. O que acontece aqui? Como é que o corretor pode se comportar nesse modelo, né? Nesse momento? Ele pode deixar claro ao cliente, de novo, a forma que isso vai acontecer, cada corretor vai precisar fazer. Mas o conteúdo você precisa mostrar para o cliente que não existe o imóvel perfeito. Se ele pegar a mesma verba que ele está destinado a comprar aquele imóvel, comprar um terreno, e construir um imóvel com essa mesma verba, no final da obra, quando ele receber as chaves, ele vai dizer: poxa, faltou isso daqui nesse imóvel, precisaria deste ajuste. Por quê? Por mais que ele construa do zero, ainda assim ficará alguma coisa que desacordo com a necessidade dele. O que ele precisa é estar aberto a receber algo que seja, na sua maioria, muito melhor do que ele imaginava. Perfeito
a gente nunca vai conseguir, porque, de novo, o imóvel está muito ligado à fase e ao momento em que a pessoa está vivendo. O imóvel perfeito hoje, na semana que vem, ele já não é. O imóvel perfeito hoje, daqui 5, 10 anos, ele deixa de ser. Então, esse sentimento, essa busca pelo imóvel perfeito, ela precisa ser equilibrada na expectativa do cliente, para que daí ele possa também ser conduzido junto com o corretor, né, no processo de compra, tá bem? Uma outra objeção que também é comum: o cliente quer visitar o imóvel, o cliente que visita o imóvel gosta, mas ele quer ver mais opções. Ao invés de fazer uma proposta, ele acaba tendo a necessidade de confirmação daquele imóvel através de mais visitas. O que você, corretor, pode deixar claro ao cliente? Mostrar que o tempo não está a favor dele. Porque o imóvel disponível no mercado, se é um imóvel tão bom que ele mesmo gostou, veja bem, ele gostou do imóvel, atende a necessidade dele, mas ele não quer fazer proposta. Para quê? Para seguir no processo de compra, para reservar e tudo mais. Ele quer deixar o mercado, o imóvel livre para buscar mais opções. O que você, como corretor, pode usar para poder contornar isso? Que o imóvel é tão bom que ele mesmo gostou e que ele pode a qualquer momento ser comprado, adquirido por outra pessoa, e que o cliente não deveria deixar isso acontecer, uma vez que ele gostou do imóvel. Outra situação interessante quanto mais visitas o cliente faz ao imóvel, mais em dúvida ele acaba ficando. Então, você precisa construir uma relação de confiança com o cliente, ao ponto de você dizer a ele: tenho certeza de que na cidade, neste momento, não há outro imóvel melhor que esse que você acabou de visitar e que você gostou. Minha sugestão profissional, a minha orientação para que você possa resolver a sua necessidade neste momento, fazermos uma proposta e iniciarmos aqui uma situação de negócio. Por quê? Se você gostou do imóvel, esse imóvel atende a necessidade, está dentro da sua capacidade de pagamento, por que perder tempo em olhar mais imóveis? Entende? Então, essa relação você, corretor, precisa criar com ele para que ele confie na sua direção, no seu direcionamento profissional. Outra objeção que é bem comum também, que a gente acaba percebendo, né? Quando o cliente ele é apegado a uma região específica. Isso é muito comum nas grandes cidades, né? Porque o cliente ele não quer perder tempo de trânsito, ele quer sempre morar perto do trabalho ou da escola, né? Das crianças. Só que geralmente essas regiões são as melhores, são as mais caras e o cliente, né? Geralmente está com um orçamento limitado. Se fosse fácil, ele não apresentaria essa objeção. Então, ele já está com essa objeção de que ele quer um imóvel naquela região, mas aquela região ele não alcança no pagamento. O que você pode construir com o cliente? Identificar o que faz aquela região ser boa. O que faz aquela região ser tão valorizada do ponto de vista do cliente? É a proximidade da escola? É o trabalho do cliente? É a lembrança afetiva que ele tem de uma praça? É porque o cliente tem um pet e aquela é uma região que tem uma praça para pets e para ele é interessante isso dali? Isso você precisa identificar, para que a partir desta necessidade, se for o caso, você encontre outras regiões que atendam àquela necessidade dele. Porque, veja, às vezes o cliente não está apegado a uma necessidade do imóvel, mas sim a uma necessidade de região, de localização. E a necessidade de localização tem algo a ver com o que ele busca daquela região. E daí fica o desafio para o corretor. Será que somente aquela região entrega a solução que o cliente precisa? Ou ele tem essa mesma situação, essa mesma solução em outra região? E daí o corretor acaba fazendo aí um trabalho de provocação com o cliente, né? Uma outra objeção que é bem frequente, bem comum, é quando o cliente gostou muito do imóvel, mas achou caro e não quer avançar para uma proposta. Veja, ele te apresentou todas as características, vocês visitaram vários imóveis que atendem às características, tá? Mas um dos imóveis que ele visitou, da qual ele gostou, está dentro da característica que ele quer pagar de preço, ele não acredita que aquele seja real preço do mercado. Veja bem, não é que você levou ele num imóvel muito mais caro, é que ele não acredita que o imóvel queira valer aquilo dali, né? Aquele preço.
Então, você precisa, dentro dessa relação que você construiu com o cliente, entender com o que ele está comparando aquele preço para chegar à conclusão de que é caro. De novo, como esse cliente já está na jornada, ele está com você naquele momento, mas ele já vem de uma jornada, né, anterior, ele já criou crenças na cabeça dele e você precisa entender estas crenças. E entendendo essas crenças, você consegue contornar a objeção. Porque às vezes ele está comparando os imóveis de regiões diferentes, às vezes ele está comparando os imóveis de idade do próprio imóvel diferente, condições de estrutura, enfim, e você precisa entender com base no que o cliente está acreditando que o imóvel da qual ele gostou, da que você apresentou, que está dentro das características, está caro. Tente também explorar diversas formas de pagamento, porque nem todos os clientes estão cientes que ele pode usar financiamento bancário, que ele pode usar carro, que ele pode fazer uma condição de pagamento mais facilitada direto com o proprietário ou com a construtora. Então você precisa fugir deste tema tão raso que é o preço está caro e entrar em um pouco mais de profundidade com o cliente. Caro em relação ao quê? Caro para pagar de que forma? Como seria a sua condição? E daí você acaba construindo com ele uma maneira de que ele acabe comprando o imóvel, mesmo numa crença inicial de que ele estava caro. Quer ver uma maneira bem interessante também? É você perguntar se ele nunca comprou algo que ele achava que estava caro. Ele vai te dizer que sim, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, já compramos algo que achávamos estar caro. E daí você pode perguntar a ele também qual foi a experiência que ele teve com esse imóvel, com essa compra inicialmente cara que ele fez. Ele pode dizer que ele ficou, no fim, satisfeito. Daí você entra justamente aproveitando dessa situação que ele te trouxe, que é justamente porque o imóvel, num primeiro momento, parece caro, em que depois o uso, o benefício que ele tem, acaba se valendo a pena. Então você precisa entender com o cliente a fase em que ele está para chegar ao ponto de achar que o imóvel está caro. Então essas são algumas objeções que a gente entende como principais aqui no nosso mercado, principais objeções que os nossos clientes lidam e os nossos corretores sempre estão lidando, e como é que a gente acaba convertendo isso daí. Mas eu queria fazer para vocês 2 pedidos de atenção. O primeiro pedido de atenção é o seguinte: cuidar para não confundir a estratégia de negociação do cliente com uma real objeção à sua oferta. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o cliente apresenta uma objeção que, na verdade, não é uma objeção para a compra, e sim uma estratégia dele para tirar valor daquele imóvel. Vou dar um exemplo. O cliente visitou um imóvel, ele adorou o imóvel, ele gostou do imóvel, o imóvel está dentro daquilo que ele busca, dentro da condição de pagamento, tudo certo. Mas ele diz o seguinte: poxa, o imóvel lá, na verdade, corretor, ele tem uma necessidade de reforma e para mim não vai valer a pena. Porque daí eu vou ter que gastar, vou ter que contratar algum pedreiro, vou ter que fazer algum serviço de reforma e eu não queria me incomodar. Veja, isso pode, para alguns clientes, ser de fato uma objeção, e para outros clientes pode ser apenas uma estratégia que o cliente está usando com você e com o proprietário para tirar valor na negociação, para conseguir algum desconto, para conseguir alguma facilidade de negociação, para tirar uma pressão sobre ele, porque veja, quem é que quer comprar o imóvel? Quem é que tem uma solução para a sua família que está buscando? É o cliente, não é você. Então ele se sente pressionado, ele sabe disso. E ele tenta, via alguma situação do imóvel, apresentar em forma de objeção, tirar essa pressão. Então a gente, corretores de imóvel, que estamos em contato com o cliente diariamente naquele atendimento, precisa estar muito presente, precisa estar muito atento a todos os sinais que o cliente vai dando para a gente ao longo da jornada, para a gente poder entender o que de fato é uma objeção, o que de fato é uma situação que você precisa contornar, para o que é uma estratégia que o cliente está usando para tirar a pressão sobre ele, para conseguir algum desconto, para ganhar tempo na decisão. Então, você precisa estar muito atento às mensagens e aos sinais que o cliente está lhe trazendo. E eu também lhe trago um outro pedido de atenção. Siga sempre o conselho do autor Dale Carnegie. O melhor meio de ganhar uma discussão e uma situação de objeções acaba sendo uma discussão é evitá-la.
Veja bem, quando o cliente te apresenta uma objeção, se você for plenamente contrário a ele, vocês irão entrar em conflito. E o conflito cliente e corretor geralmente não resulta em venda. Geralmente não resulta em algo positivo para o corretor. Então você precisa estar atento tanto à forma, ou seja, como é que você vai contornar a objeção dele, quanto ao conteúdo. Porque a maneira com que você fala e o que você fala, ao invés de te ajudar a contornar a objeção, vai te fazer afastar do cliente. Então são pedidos de atenção que você precisa ter muito verdadeiros aí no momento de atendimento, tá bem? Então, objeções, elas sempre acontecem, elas acontecem a todo momento, todos os dias no processo de atendimento com o cliente, mas você precisa ter muito cuidado com a maneira que você vai buscar contornar essa objeção. Porque se você entrar num confronto com esse cliente, você acaba afastando e não conquistando. E deixo para vocês, para quem busca viver de venda, para quem quer aí, construir a sua vida com sucesso e prosperidade através de vendas, um conteúdo muito bom deste livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que traz grandes conteúdos, grandes princípios de como que nós podemos influenciar as pessoas no processo de decisão a seguir as decisões e as nossas recomendações. Então, isso aqui é um manual de sucesso que todo vendedor deve ler. Quem já leu uma vez deve ler mais de uma vez. Quem não leu precisa ler, porque ele ensina muita coisa bacana e eu tenho certeza que as nossas objeções vão ser muito mais fáceis de serem contornadas com a leitura desse material. Então, para você que gostou desse conteúdo Pocket, queria fazer um convite para você. No dia 17 de novembro, numa quinta-feira, a gente vai ter uma aula ao vivo desse conteúdo, em que a gente vai poder entrar em muito mais detalhes, em muito mais conceitos e muito mais trocas de experiência. Então, eu sou Rodrigo, deixo vocês aí à vontade, muitíssimo obrigado por estarmos comigo e lhes convido para no dia 17 a gente acompanhar junto essa aula. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, entre em contato, está aqui o meu número de telefone. Se você quiser o material, está aqui no QR Code e vamos em frente. Muito obrigado, até mais. Espero que tenham gostado.